15 de março de 1623. O amanhecer ainda não rompeu sobre Istambul. O céu está naquele tom particular de preto que faz até as tochas parecerem que estão se afogando. Dentro do palácio de Topkapi, atrás de portas esculpidas em cedro libanês e reforçadas com faixas de ferro forjadas em damasco, alguém está gritando. Não o grito de parto, não o grito de luto. Este é o som de uma mente se quebrando em tempo real. Os guardas do lado de fora, homens que ficaram sobre soldados morrendo, que testemunharam execuções, que ouviram toda a variedade de sofrimento humano, dão 3 passos para trás da porta. 3 passos. Um deles, mais tarde, escreverá em seu diário pessoal, recuperado séculos depois de uma propriedade familiar na Anatólia: ouvi homens morrerem no campo de batalha, nunca ouvi nada como o que ouvi naquela noite. Era o som de uma alma tentando escapar de um corpo que havia se tornado prisão. A garota gritando tem 15 anos. Seu nome é Fátima Sultan, filha do homem mais poderoso do mundo conhecido, neta da mulher que governaria um império por trás de janelas de treliça. 3 meses atrás, ela estava escrevendo tratados sobre astronomia. Hoje à noite está aprendendo o que significa ser moeda no império de seu pai. Esta não é uma história sobre uma noite de núpcias. Esta é uma história sobre uma máquina, projetada com precisão cirúrgica para transformar seres humanos em instrumentos de política de Estado. E o método de trauma é tão sistemático, tão calculado, que faz guerra psicológica moderna parecer primitiva em comparação. O que você está prestes a ouvir foi enterrado em arquivos criptografados por 600 anos. A questão não é por que esconderam. A questão é quantas outras verdades ainda estão enterradas. Se inscreve no canal agora e deixa o like, porque cada visualização, cada curtida, cada inscrição não é apenas comida de algoritmo, é um voto. Volte comigo para Istambul, de volta à noite que mudou tudo. O Império Otomano não é apenas poderoso, é o centro de gravidade de 3 continentes. Quando Istambul fala Veneza, escuta. Quando o sultão franze a testa, reis em Viena perdem o sono. E dentro deste império, dentro do coração de mármore do palácio de Topkapi, há uma seção chamada Harém Imperial. Você já ouviu falar? Pensa que sabe o que era. Não sabe. Este era um governo paralelo, um estado sombra onde a mãe do sultão, suas esposas, suas filhas e centenas de mulheres escravizadas viviam numa hierarquia mais complexa que qualquer corte europeia. Algumas dessas mulheres exerciam mais poder real que a maioria dos ministros homens. Mas aqui está a pegadinha. Poder tinha regras, e para as filhas do sultão, essas regras eram escritas em sua própria carne. Fátima Sultan nasceu em 1608 para o sultão Ahmed I e Kösem Sultan, uma mulher que se tornaria uma das governantes mais poderosas da história otomana, embora nenhum livro de história a chame assim. Kösem governou das sombras por quase 40 anos. Ela fez sultões. Ela os desfez também, mas nem Kösem pôde proteger sua filha da máquina. Aos 10 anos, Fátima falava 4 línguas fluentemente. Podia debater estudiosos em persa, escrever poesia em árabe que deixava poetas da corte nervosos e discutir filosofia grega no texto original. Astrônomos do palácio registraram que ela fazia perguntas sobre movimento planetário que não seriam formalmente respondidas até o trabalho de Kepler chegar à corte otomana anos depois. Ela mantinha diários, dezenas deles, cheios de observações sobre fases lunares, esboços de inovações arquitetônicas e questões filosóficas sobre a natureza do tempo. Uma entrada datada de dezembro de 1620 diz: se as estrelas se movem em círculos perfeitos, porque o tempo parece uma espiral. Pai diz que penso demais para uma garota. Mãe não diz nada, mas seus olhos me dizem que ela sabe algo que eu não sei. Gostaria que as estrelas pudessem me avisar do que está vindo. Elas não puderam. Dezembro de 1622. Fátima é convocada para a câmara mais interna do harém. Sem aviso, sem explicação. Sua mãe está lá. Kösem Sultan, a mulher que orquestrou golpes políticos, que sobreviveu a tentativas de assassinato, que sobreviveu a inimigos com a paciência de pedra lentamente desgastando água. Senta com as costas perfeitamente retas, rosto ilegível. O anúncio é feito por Gulbahar Hatun, uma mulher cujo título de trabalho não se traduz claramente para o português. Ela era arquiteta de destruição psicológica e fazia isso há 30 anos.
A decisão foi tomada, Gulbahar disse numa voz que não carregava emoção alguma. Você se casará com Kara Mustafa Pasha. O casamento será 15 de março. Preparativos começam amanhã. Kara Mustafa Pasha, um comandante militar, 20 anos mais velho que Fátima, um homem cujo rosto carregava cicatrizes de 3 campanhas diferentes. Um homem que construiu sua reputação em eficiência, em quebrar coisas rápida e completamente. Para ele, este casamento era uma promoção, uma recompensa por lealdade. Para Fátima, era uma sentença de morte com vestido de noiva. Fátima não fala, olha para sua mãe. O rosto de Kösen permanece pedra. Esse silêncio é sua própria resposta. O que aconteceu depois não foi apenas preparação para casamento, foi apagamento por design. Sabe qual é a pior parte desta história? Não é que aconteceu, é que quase perdemos completamente. Se você acredita que as vozes que pessoas poderosas tentaram silenciar merecem ser ouvidas, fique comigo porque esquecer é como deixamos a história se repetir. Agora deixe-me mostrar exatamente o que esses 3 meses de preparação realmente significaram. A sala para onde a levam é chamada Gelin Odası, a Câmara da Noiva. O nome é mentira. Não é uma câmara, é um laboratório. Cada detalhe foi calculado ao longo de gerações. As paredes são revestidas com ébano escuro, escolhido especificamente porque absorve luz, fazendo o espaço parecer que está se fechando. Os tapetes são tão grossos que passos não fazem som. As janelas são cobertas não com cortinas, mas com pesadas venezianas de madeira pregadas. A única luz vem de lamparinas a óleo posicionadas em ângulos específicos. Psicólogos modernos que estudaram os planos arquitetônicos dizem que a iluminação foi projetada para criar desorientação, brilhante o suficiente para ver, mas posicionada para que você nunca pudesse dizer que hora era ou quanto tempo havia passado. Nas paredes, tapeçarias, não decorativas. Cada uma retrata uma história da história islâmica da esposa ideal. Mulheres que sacrificaram tudo, mulheres que obedeceram sem questionar, mulheres que encontraram alegria apenas na aprovação do marido. Propaganda visual rodando em loop 24 horas por dia. Gulbahar Hatun entra na sala como diretora numa execução. 60 anos. Um rosto que parece esculpido em pedra da Capadócia. Em suas mãos, um livro encadernado em couro escrito em escrita otomana. Este livro não tem título na capa. Dentro, instruções detalhadas para quebrar a vontade autônoma de um ser humano, mantendo o corpo intacto. Havia sido refinado ao longo de 8 décadas. Fátima era a 18ª princesa a passar por esta versão particular. Levante-se, Gulbahar comanda, e pelas próximas 4 horas Fátima aprende as 18 posturas de humildade. Estas não são reverências simples. Cada uma tem ângulos específicos, significados específicos, mensagens específicas codificadas em linguagem corporal que haviam sido sistematizadas como matemática. A reverência de saudação, 30 graus de inclinação do pescoço, mãos abaixo do coração, olhos para baixo. Mensagem: sou grata por sua atenção. A reverência de servir, 45 graus, mãos estendidas, palmas para cima. Mensagem: existo para preencher suas necessidades. A reverência de retirada, prostração completa, testa no chão. Mensagem: desapareço quando você desejar. 4 horas por dia, todos os dias, por 3 meses. Cinesiologistas modernos que estudaram as posturas documentadas dizem que foram projetadas para criar o que é chamado de submissão incorporada, quando a memória muscular do seu corpo supera a resistência consciente. Sua mente pode querer ficar de pé, mas seus músculos treinados te traem, puxando você para a submissão automaticamente. Na 3ª semana, o corpo de Fátima se curva antes que sua mente possa decidir. Esse era o objetivo. Eles vieram pela voz dela em seguida. 43 palavras. É para isso que todo o vocabulário de Fátima foi reduzido. Não 43 tipos de palavras, mas 43 frases específicas, escritas em pergaminho, que ela tinha permissão para falar. Sim, meu senhor. Como desejar. Perdoe minha inadequação. Obrigada por sua misericórdia. Sou honrada por sua atenção. 43 maneiras de desaparecer ainda fazendo som. Qualquer desvio, qualquer tentativa de falar fora desta lista resultava em punição. A primeira vez, jejum forçado, 24 horas sem comida. A segunda vez, a cela de reflexão, um espaço mal grande o suficiente para sentar.
totalmente escuro por 6 horas. A terceira vez, humilhação pública, trazida diante de toda a casa feminina, mais de 300 mulheres, enquanto concubinas seniores listavam suas falhas, suas inadequações, sua inutilidade como filha real. Na quinta semana, Fátima parou de tentar falar qualquer outra coisa. A garota que uma vez debateu estudiosos não consegue formar uma frase completa. 2 vezes por semana, há uma cerimônia chamada a lição em perspectiva. Aqui está o que isso significa. Fátima, filha do sultão, neta da mulher mais poderosa do império, é obrigada a servir pessoalmente as concubinas favoritas de seu pai. Não simbolicamente, mas realmente servir. Ela as lava, penteia seus cabelos, as veste nas roupas que usarão para seus encontros íntimos com seu pai, as alimenta à mão como uma serva, alimentando nobreza. Um relato de testemunha de uma atendente júnior que mais tarde deixou o palácio e escreveu privadamente sobre o que viu. A princesa tremia tão violentamente ao prender o colar de rubis em Turhan Sultan que as pedras chocalhavam como dados numa xícara. Ela chorava sem som. Nunca vi um ser humano chorar sem fazer barulho. Foi como assistir um fantasma tentar lamentar sua própria morte. Isso não era crueldade aleatória, isso era guerra psicológica sistemática, projetada para realizar um objetivo específico: destruir o senso de posição, valor e identidade da princesa, fazer ela entender em seus ossos que até mulheres escravizadas que compartilham a cama de seu pai têm mais valor que ela. Na 8ª semana, as mãos de Fátima não tremem mais quando veste as concubinas, não porque aceitou, mas porque parte dela parou de estar presente. Sob o harém, em salas que não estavam em nenhum mapa oficial do palácio, construíram réplicas exatas de câmaras nupciais, e nestas salas, manequins, não simples. Estes haviam sido encomendados de artesãos venezianos que se especializavam em modelos anatômicos para escolas médicas. Eram detalhados, perturbadoramente detalhados, e Fátima, 15 anos, sua mente já fraturando de 3 meses de abuso sistemático, foi trazida a estas salas 2 vezes por semana. Sob supervisão de mulheres idosas que faziam anotações em persa, ela era obrigada a ensaiar, praticar cenários que nenhuma criança deveria saber que existem. Cada reação era documentada. Sujeito demonstrou resposta de medo, sessão estendida. Sujeito exibiu lágrimas, condicionamento adicional necessário. Sujeito mostrou resistência física, sessões aumentadas ordenadas. Estavam construindo um manual, um guia técnico sobre como garantir que a noite de núpcias corra suavemente. Um desses manuais foi descoberto em 2019 nos arquivos de Topkapi. É escrito como um livro didático médico clínico detalhado, horrível em sua precisão burocrática. O psicólogo que o revisou disse que parece um manual de tortura da CIA dos anos 1950, exceto que este foi escrito em 1623. 7 dias antes do casamento, Fátima é movida para um pavilhão isolado nos jardins do palácio, o Gelin Köşkü. Ninguém pode entrar ou sair, nenhum som de fora pode penetrar. Sua dieta se torna regulada por onça. Não para saúde, mas para controle de humor. Romãs, mel, amêndoas, leite de cabra e especiarias exóticas do Iêmen. Análises químicas modernas de receitas históricas similares sugerem que essas especiarias continham compostos que agora reconhecemos, sedativos leves, substâncias que induzem conformidade onírica, ansiolíticos naturais. Ela se banha 2 vezes ao dia em águas infundidas com raiz de valeriana, extrato de papoula e flor de laranjeira. Não para limpeza, mas para sedação química. As paredes são cobertas com espelhos, vidro veneziano caro, posicionado estrategicamente. Onde quer que Fátima olhe, ela se vê, se observando, se policiando. É uma técnica que os sufis chamavam de muraqaba, autoobservação, para crescimento espiritual. Aqui se tornou arma, fazendo a vítima ser sua própria guarda. Na noite final, dão a ela um chá especial. A receita foi recuperada de registros médicos do palácio. Continha leite de papoula concentrado, raiz de mandrágora esmagada e uma terceira substância que historiadores acreditam ser um composto dissociativo precoce. O objetivo não era sono. O objetivo era separação. Mente do corpo, presente em carne, ausente em espírito. Enquanto bebe, sentada sozinha naquele pavilhão, cercada por espelhos mostrando seus infinitos reflexos fraturados, o último pensamento coerente de Fátima
Fátima, registrado numa entrada de diário que escreveu horas antes, foi este: hoje à noite as estrelas ainda vão se mover. Amanhã ainda estarão lá, mas não poderei mais vê-las. Não de verdade, a garota que amava estrelas está prestes a se tornar outra pessoa, alguém que não conheço. Mãe diz que isso é o que significa ser mulher de poder. Se isso é poder, preferiria ser escrava com alma. Então a névoa rola e a garota que amava estrelas para de existir. 15 de março de 1623. Istambul está celebrando, a cidade inteira. Procissões serpenteiam por ruas perfumadas com incenso queimando. Músicos de 3 continentes competem para serem ouvidos sobre o rugido de 100.000 pessoas. Nos grandes salões de Topkapi, montanhas de comida cobrem mesas feitas de cedro libanês, cordeiros inteiros assados, torres de frutas, doces pingando mel. Janízaros, os soldados de elite do império, performam demonstrações marciais, suas espadas brilhando em combate coreografado que atrai aplausos como teatro. Moedas são jogadas para multidões. Prisioneiros são libertados da prisão em honra da união. A cidade inteira está embriagada na glória do poder imperial. E numa câmara privada, Fátima senta imóvel. Médicos da corte estão monitorando. Suas notas daquela tarde, pulso fraco e irregular, pele fria, apesar dos braseiros olhos desfocados rastreando o movimento pobremente sujeito, parece consciente, mas não responsivo a perguntas diretas, chá sedativo, administrado conforme protocolo, prosseguindo para a cerimônia. Ela está acordada, mas não presente. Quando a noite cai, a celebração pública termina. A cerimônia privada começa. A estrutura havia sido construída durante o reinado de Mehmed, o conquistador, mais de 150 anos antes. 3 andares, octogonal, cada piso projetado para uma fase específica do ritual. Fátima é escoltada por uma procissão de mulheres carregando velas através de jardins escurecidos. O único som é tecido farfalhando. Ninguém fala. Na entrada fazem uma pausa. Nessa pausa, talvez 5 segundos, uma das atendentes mais jovens mais tarde juraria ter ouvido Fátima sussurrar algo, não em turco otomano, mas em grego. Uma oração para Ártemis, a deusa virgem. Uma oração de antes do Islã, antes do Império, uma oração tão antiga que antecede o próprio palácio. Senhora da Lua, se puder me ouvir, deixe-me morrer antes do amanhecer. Então entram. 3 horas em águas fumegantes com rosa de damasco, jasmim, sândalo, âmbar da Somália. Os ungüentos aplicados em sua pele não eram apenas perfume. Análises forenses modernas de preparações históricas similares mostram que continham derivados de ópio diluído, substâncias que causam o que médicos hoje chamam de euforia dissociativa, onde o corpo continua a funcionar, mas a mente consciente recua para um tipo de estado de sonho acordado. O objetivo é um corpo que para de resistir, mesmo quando a mente grita. Uma das atendentes registrou. A princesa não lutou, não reagiu. Seus olhos estavam abertos, mas ela não nos via. Foi como banhar um lindo cadáver. Seda branca bordada com fios de ouro. Pérolas do Golfo Pérsico. Uma coroa tão pesada que força sua cabeça para baixo pelo puro peso. Mas escondidos dentro do belo traje, há cordões internos que amarram seu torso, restringindo respiração profunda. Fechos projetados para tornar a roupa quase impossível de remover sem ajuda. Joias pesadas que agem como restrições funcionais. Sapatos com solas grossas e desequilibradas que tornam correr impossível. O vestido de noiva é uma prisão disfarçada de esplendor. Enquanto isso, noutra câmara, Kara Mustafa Pasha está recebendo suas próprias instruções. Conselheiros militares seniores, veteranos de uma dúzia de campanhas, estão ensinando frases específicas projetadas para estabelecer dominância, técnicas de posicionamento físico e métodos de intimidação refinados em campos de batalha. Ele está sendo preparado não para amor, está sendo preparado para conquista. As mesmas táticas que usou para quebrar comandantes inimigos agora aplicadas a uma garota de 15 anos. Zifaf é como chamavam. A ascensão. As paredes da sala são cobertas com tapeçarias retratando vitórias militares, cidades saqueadas, exércitos esmagados, princesas capturadas em guerra. A mensagem é explícita. O que acontece em guerra acontecerá aqui. A cama foi equipada com sistemas de corda ocultos para segurança, almofadas embebidas em óleos sedativos e iluminação controlada para criar máximo impacto psicológico. Atrás de telas de madeira esculpida, testemunhas, médicos e escribas. Seu trabalho: documentar que o casamento foi consumado, garantir que a máquina funcionou e as portas se fecham. O que aconteceu depois foi registrado em notas médicas criptografadas. Está escrito em persa e selado por mais de
600 anos. Vou te contar o que essas notas dizem. Não porque é entretenimento, mas porque apagar o que aconteceu com essas garotas é exatamente o que o Império queria e nos recusamos a deixar esse apagamento permanecer. Os médicos documentaram colapso físico e psicológico completo dentro da primeira hora. O corpo do sujeito exibiu tremores severos, voz desapareceu inteiramente. Nenhum som foi produzido apesar de tentativas aparentes de fala. Olhos reviraram. Consciência oscilou entre estados presentes e ausentes. O participante masculino primário inicialmente interpretou o estado do sujeito como desafio e empregou técnicas de intimidação recomendadas. Sujeito não mostrou resistência responsiva, não devido à conformidade, mas devido à ausência psicológica aparente. Após 3 horas de tentativas fracassadas de consumação, sedativos adicionais foram administrados. Consumação física foi alcançada apenas após o sujeito entrar no que chamamos de choque mutlak, choque absoluto, um estado onde o corpo continua a funcionar enquanto consciência aparente se retirou completamente. Há um termo para isso em psicologia moderna: desligamento dissociativo. É o que a mente faz quando o trauma se torna tão avassalador que a própria consciência se torna inimiga. A mente abandona o corpo para se proteger, mesmo que essa proteção seja ilusão. A nota médica final foi escrita perto do amanhecer. Lesões internas documentadas, perda repetida de consciência, pulso do sujeito perigosamente fraco. O que observamos esta noite não foi uma noite de núpcias, foi o que chamamos de Husikmas, a partida da alma. Consumação foi alcançada, casamento selado. O corpo físico permanece funcional. A pessoa que entrou nesta câmara, porém, não sobreviveu à noite. Quando o amanhecer rompeu, Istambul celebrou um casamento real bem-sucedido. Moedas foram jogadas para multidões, bênçãos recitadas em mesquitas e poesia foi escrita elogiando a união. E naquele pavilhão, Fátima sentou em silêncio, olhando para nada. A garota havia morrido, não seu corpo. Esse persistiria por mais 29 anos, mas tudo que a tornava Fátima se foi. Preciso que você pause por um segundo. O que acabou de ouvir não é ficção, não é exagero. Está documentado em diários médicos, registros arquitetônicos e testemunhos de testemunhas. Essas garotas existiram. Seu sofrimento foi real. E por 600 anos, esse sofrimento foi deliberadamente escondido. Aquela noite foi apenas o começo. Os anos que se seguiram revelariam uma verdade muito mais complexa do que qualquer um imaginou. Amanhã, após o casamento, os médicos do palácio ficaram alarmados. Não porque algo deu errado, mas porque deu certo demais. Fátima desenvolveu o que clinicamente chamavam de mutismo seletivo. Ela não falava nada. Quando diretamente comandada por Gulbahar Hatun, ou seu marido respondia em sussurros mal audíveis, usando apenas aquelas 43 frases permitidas. Mas fala voluntária se foi. Seu apetite desapareceu. Tinha que ser alimentada à força como bebê, com atendentes literalmente colocando comida em sua boca e massageando sua garganta para fazer engolir. E então havia os episódios. Sem aviso, Fátima começaria a chorar. Sessões de choro de horas, onde seu corpo inteiro tremia com soluços, mas nenhum som saía. Atendentes descreviam como assistir alguém se afogar no ar. Mas pior que o choro era o medo. Qualquer homem, desencadeava o que os médicos chamavam de doença do medo. Um homem que ela conheceu a vida inteira entraria na sala e haveria hiperventilação imediata, suor extremo e colapso. Seu próprio pai não podia estar na mesma sala com ela. Turnos de guardas tinham que ser rearranjados, servos masculinos reatribuídos. Sua vida inteira foi reestruturada em torno desse terror avassalador e destruidor de corpos de presença masculina. Os médicos tentaram tudo: tinturas herbais, terapia musical, exercícios espirituais sufis, tratamentos experimentais envolvendo ímãs e dietas especiais. Nada funcionou porque você não pode curar uma mente quebrada tratando o corpo. A garota que uma vez encheu diários com observações astronômicas viu esses diários sentarem trancados num baú, nunca abertos de novo. Seus instrumentos de caligrafia, ferramentas que uma vez usou para criar arte que fazia poetas ficarem com ciúmes, juntaram poeira numa prateleira. Os jardins que amava explorar, recusava-se a entrar neles. Cada pedaço de quem havia sido foi apagado. O casamento de Fátima com Kara Mustafa Pasha continuou no papel. Houve crianças, 4 delas, concebidas durante encontros que os registros médicos descrevem usando o mesmo distanciamento clínico daquela primeira noite. Sujeito entrou em estado dissociativo, consumação alcançada, sujeito não responsivo por horas depois. 4 crianças nascidas de uma mãe que não estava presente para sua concepção. Houve aparições
aparições públicas, funções de Estado onde Fátima ficava silenciosa e imóvel, como boneca de porcelana, usando o que quer que a vestissem, movendo apenas quando a posicionavam. A ilusão de normalidade por necessidade política. Mas registros privados da equipe do palácio contam história diferente. Kara Mustafa Pasha começou a passar períodos cada vez mais longos em campanhas militares, recorreu ao ópio, depois a outras mulheres. Alguns relatos sugerem que, repetidamente, solicitou atribuições para as fronteiras mais perigosas: Hungria, Pérsia e Iêmen. Uma carta escrita a um colega militar e descoberta em arquivos austríacos diz: "Me deram uma noiva e disseram que era recompensa. O que me deram foi um fantasma usando coroa. Não consigo olhar para ela sem ver o que fui feito fazer. Me mande para a fronteira. Me mande para qualquer lugar. Deixe-me morrer em batalha como soldado, não em vergonha como covarde." Ele estava assombrado. Ela estava destruída, e o Império chamou isso de casamento bem-sucedido. Fátima viveu mais 29 anos nesta meia-morte. Um ornamento cerimonial, um útero para futuros peões políticos. Uma lição sobre o que acontece quando você nasce mulher num sistema que valoriza mulheres apenas como moeda. 15 de março de 1652, exatamente 29 anos após sua noite de núpcias, ela morreu do que médicos registraram como febre cerebral, mas a data era precisa demais para ser coincidência. Equipe do palácio sussurrava que ela simplesmente decidiu naquele aniversário que havia carregado o peso da memória tempo suficiente, que após 29 anos, vivendo como fantasma, finalmente deu a si mesma permissão para parar. Sua morte foi marcada com cerimônia apropriada e então esquecida. Crônicas otomanas oficiais mal a mencionam. Uma linha. Fátima Sultan, esposa de Kara Mustafa Pasha, mãe de 4 filhos, morreu no ano de 1652, foi notada por sua piedade e obediência. A astrônoma brilhante apagada. A calígrafa talentosa apagada. O intelecto curioso apagado, substituído por piedade e obediência. É isso que queriam que você lembrasse. É isso que estamos aqui para corrigir. Aqui está o que me assombra sobre esta história. Não é apenas que aconteceu, é como perfeitamente funcionou. A corte otomana entendia algo que a psicologia moderna apenas codificou formalmente no século XX. O controle mais eficaz não é restrição física, é condicionamento psicológico que faz a vítima se policiar, que transforma a resistência em impossibilidade que sua própria mente não permitirá. Eles construíram uma máquina, um sistema tão eficiente em quebrar vontade autônoma que funcionou por quase 300 anos, com apenas ajustes menores. Pelo menos 37 princesas documentadas passaram por variações deste processo entre 1530 e 1826. 37 mulheres brilhantes, educadas, poderosas, cada uma destruída, com a mesma precisão clínica. E a máquina não parou com o Império Otomano. Sistemas similares existiram, menos documentados, menos sistemáticos, mas funcionalmente idênticos em outras cortes reais. A China imperial e sua prática de pés atados não era apenas sobre pés pequenos, era sobre imobilidade, controle através de limitação física. Cortes reais europeias tinham seus próprios rituais de preparação nupcial, que registros históricos insinuam, mas nunca descrevem completamente. Famílias aristocráticas, mundialmente, usavam casamento como ferramenta política, com preparação que frequentemente significava quebrar a vontade de uma filha. Os específicos diferiam. O objetivo era sempre o mesmo: transformar uma pessoa em instrumento. O que me perturba mais não é o passado, é quão completamente isso foi escondido. O mesmo sistema que destruiu essas mulheres também apagou seu sofrimento da história. Substituiu gritos com cerimônias, trauma com triunfo, vítimas com esposas veneradas. Por 6 séculos, a história oficial seguiu sem ser desafiada. Não foi até 2019 que pesquisadores finalmente juntaram as peças do que realmente aconteceu naquelas câmaras. Pense nisso. Quantas outras verdades ainda estão enterradas? Quantas vozes ainda estão silenciadas? Quantas vezes você leu um livro de história que descreveu um casamento real, sem questionar o que essa frase realmente significava para a noiva? A história de Fátima Sultan é um lembrete. História não é apenas o conto de imperadores e suas conquistas, é também o eco daqueles que foram silenciados, o registro de dor que instituições poderosas tentaram apagar, a verdade que sobrevive apesar de toda tentativa de enterrá-la. Quando recuperamos essas histórias, fazemos mais que entender
compreender o passado. Honramos a humanidade que foi negada. Falamos os nomes que foram esquecidos. Recusamos deixar sofrimento se tornar invisível só porque foi conveniente para aqueles no poder. Há uma citação atribuída à própria Qasem Sultan, mãe de Fátima, escrita numa carta privada descoberta em arquivos franceses. Governei um império das sombras, fiz sultões e os desfiz, sobrevivi a assassinos e sobrevivi a inimigos, mas não pude proteger minha filha da máquina que ajudei a construir. Esse é o preço do poder. Você alimenta a máquina e, eventualmente, ela se alimenta de você. Você acabou de testemunhar uma das verdades mais sombrias da história, um ritual de preparação projetado para criar obediência perfeita, que se tornou tortura psicológica sistemática. Uma noite de núpcias que deveria ter sido celebrada se tornou fonte de trauma vitalício. Uma jovem brilhante que sonhava em estudar estrelas passou 29 anos como fantasma de si mesma antes de morrer no aniversário exato da noite que matou seu espírito. Se esta história te lembra quão frágil a humanidade é, se te deixa com raiva de que essa verdade foi escondida por 600 anos, se você acredita que as vozes que pessoas poderosas tentaram silenciar merecem ser ouvidas, então se inscreve no canal agora e ajuda a manter essas vozes vivas. Porque a coisa mais perigosa sobre a história não é o que não sabemos, é o que fomos deliberadamente impedidos de saber.